queda callado, hermanos, porque el Rey que Reis está vivo. Él está vivo. Opa! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, santo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Hermanos, diga para tu hermano: los planos del diablo está frustrado contra mi vida. Los planos del diablo, eu tenho que declarar isso na minha vida. Está frustrado contra a minha vida. Por quê? Eu te digo isso. Porque nós vamos ver aqui que o diabo estava planejando quitar a vida de Pedro. Herodes estava sendo usado por el diabo. Herodes estava sendo ferramenta em las manos del diablo. Por quê? Porque já tinha quitado a vida de um. E como se diz, amanhã será tu. Quantos tem maquinado contra nossas vidas, irmão? Tu te crê que mientras estamos dormindo, Satanás não está maquinando contra a minha vida e contra a tua vida? Sí que está. Pero eu vou te dizer uma coisa: se tu descansa no Senhor, o plano do diabo será frustrado. Será frustrado contra nossas vidas. Quando tu descansa no Senhor, tu não queda, tu saca de tu vida espírito de murmuração, espírito de crítica, espírito de incredulidade. Por quê? Porque tu sabe que o maior está contigo. Tu tens que ter confiança no maior. Não é no pequeno, é no maior que está arriba, sentado num trono de glória. E mientras ele não dá a última palavra contra tu vida, tu tens que seguir valente, guerreando, buscando, intercedendo, chamando: Senhor, eis-me aqui, tem misericórdia. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? Dizemos que somos cristianos, mas não temos vida com Deus. Não temos vida de oração. Y la oración es que mueve la mano de Dios. La oración es la que mueve las manos del Señor a tu respecto. Aí tu tienes que dizer, sabe como? Se eu orar, diga aí, se eu orar, Deus envia ángeles. Palavra canta la basurianda. Palavra canta la basurianda. Deus aún utiliza ángeles. Deus ainda utiliza ángeles. No tempo que estamos vivendo agora, Deus aún utiliza ángeles para nos bendecer, para nos livrar, para nos sacrar del apuro. Calabraçou. Mas como que eu não vejo ángeles? Tu não vê ángeles porque tu tá cego espiritualmente. Porque quem tem visão de Deus vê ángeles sim. Quem tem sua visão voltada para Cristo estão te preparando a morte, pero tu está vendo que os ángeles do Senhor vão vir e vai te defender desta situação. Seja em qual causa for, se há oração, se há fé, há ángeles de Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra vai dizer, irmãos, porque verdadeiramente tu vai ser perseguido só quando verdadeiramente tua vida está alinhada com Deus. Porque se não estiver alinhada com Deus, não vai passar nada contigo não. O diabo não vai atacar quem está fazendo a vontade dele. O inimigo só vai vir por ti quando tu empeça, dá-lhe bicuda na cara do cão. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Quando tu empeça a dar-lhe bicuda na cara do cão, tu vai ver que o diabo vai se levantar contra ti. E como que eu vou fazer isso? Aqui, oração, jejum, obediência. Aí sim tu vai mover a mão de Deus. Aí sim. Tu te crê que Herodes ia prender Pedro para matar ele se ele não estivesse incomodando? Ia não, irmãos. Não ia. Glória a Deus. Eles já teriam matado
Tiago, não? Mira, em el 12 diretamente vai dizer que Herodes já tinha mandado matar a Tiago. Vale? E disse, bueno, Pedro, Tiago e João, já está o equipe. Quem subia para orar com Jesus? Era Pedro, Tiago e João. Significa, los hombres era cristiano de verdade. Los hombres era homem de oração. Era homem de obediência. Vai dizer aqui que Jesus ele tinha 12, mas quem subia para orar com Jesus no monte sempre era Pedro, Tiago e João. Era 3, porque nem todos que andam contigo têm direito de sentar em tua mesa. Nem todos que andam comigo têm direito de participar da minha mesa, irmãos. Deus é grande, tu tens que aprender a ter discernimento de espírito. Nem todo que te solva a espalda alabra canta, alabra súbia. Aleluia, aleluia. E a palavra vai dizer que eles tinham matado ele, já tinha matado Tiago. E agora diz assim, Pedro, tu é mais astuto, nós vamos te atar, te deixar passar a luta primeiro aí, a noite inteira, para tu reacionar. Quem sabe tu nega esse Jesus aí, né? Então se nós vamos te matar também. Mas eu te digo uma coisa aqui. Pedro era tão crente, mano, que ele dentro da cárcere, atado, sem roupa, sem sapato, porque vai dizer que eles sacaram a roupa de Pedro, eles sacaram o cinturão de Pedro, eles sacaram a sandália de Pedro, eles quitaram tudo de Pedro, e a um por cima Pedro estava dormindo, e vai dizer que ele estava atado, né? Estava atado com cadena, dentro da cárcere, e ainda por cima atado, e com as guardas na frente olha como o homem era perigoso. O homem tinha um nível de perigosidade, mas era espiritual. Ele era respeitado por sua vida com Deus. Ele era respeitado, não é porque ele matava Satanás com a palavra. Ele destruía Satanás com a palavra que saía da boca de Pedro, para predicar a palavra. E sabe o que Pedro vai fazer? Rapaz, esse homem tinha confiança demais. Eu imagino tu atado, sem roupa. Amanhã tu não passa, ó. Amanhã não tô, ó. Guilhotina na certa, te vamos aqui na cabeça. Sabe o que Pedro faz? Diz que Pedro dormia na casa. Aleluia, glória a Deus. Pedro não se agobiou com nada. Aleluia. Mataram Tiago, mas eu sei que eu não vou morrer não. Não sei de que maneira, mas eu vou sair daqui. Não sei como o Jeová vai fazer, mas eu sei que vai me sacar. Porque não terminou meu tempo. Não é meu tempo. Tu não vais a morrer se não era o tempo. Tu não vais a morrer se não é o tempo de Deus. Tu não vais a morrer. Pode maquinar contra a tua vida, pode querer preparar algo contra a tua vida, mas se Deus aún tem plano de utilizar-te, tu não vas a morrer agora. Tu vas a passar umas buenas por deixar de ser desobediente, mas tu não vas a morrer agora. Passamos prova e luta. Sabe por que nós outros passamos muita prova e muita luta às vezes? Por desobediência. Por desobediência. Mas Pedro estava em obediência. Vale, é verdade, ele estava em obediência, mas ele tinha fé em Deus e tu não tem. Que? Aí a pastora está dando palo em todo mundo. Aqui eu dou palo mesmo para que vocês aprendam a ser crente, para que aprendam a servir a Deus de verdade. Sim. Pedro, mas por que eles queriam matar Pedro se Pedro estava em obediência? Eles estavam querendo matar Pedro, irmãos, sabe por quê? Porque Pedro incomodava o inferno. Pedro bombardeava o inferno com a fidelidade, com a obediência, com a vida dele com Deus. Então, se claro, geralmente isso vai trazer revolta no mundo espiritual para Satanás. Porque quando tu consegue bombardear o inferno, oh, Ramaya canta labras. Aleluia, glória. Quando tu
consegue atacar o adversário, ele vai se levantar contra a tua casa, ele vai se levantar contra a sua família. Mas sabe o que também deixa Isaías escrito para nós outros? Pero nenhuma arma forjada contra ti prosperará, disse o Senhor. Nenhuma arma forjada. Quer mais? Jeremias, capítulo 1, versículo 19. E pelearão contra ti, mas não te vencerão, porque disse Jeová. Disse Jeová. E quando Jeová vai dizer isso para mim e para você? Quando verdadeiramente nós estivermos na estatura de varão perfeito delante do Senhor. Quando nossas vidas estiver sendo exemplo de servo de Deus. Quando eu tenho exemplo de serva, e quando tu tem exemplo de servo, o diabo não vai te tocar. Não pode te tocar. Amém. Glória a Deus. Tu sabe que o diabo, para te tocar, primeiro ele tem que pedir permisso para Deus. E se Deus não dá permisso, ele pode rugir como leão, mas ele não vai conseguir te tocar porque Deus não deu permisso. Aleluia. Glória a Deus. Pedro está na cárcere, dormindo, que babava. Pedro está na cárcere dormindo, irmão, roncando. Nem preocupado. Eu creio que os próprios guardas que estavam aí estavam mais preocupados do que Pedro. Sim, os guardas que estavam aí cuidando, guardando a porta da cárcere que estava ele, eu creio que estavam dizendo assim: Padre, mais um vai ser morto por Herodes por predicar a verdade. E diz que já tinha um fã-clube lá fora, já aplaudindo pela morte de Pedro. Já havia, está aqui escrito, disse, e a gente já estava esperando para amanhecer o outro dia, para ver Pedro ser morto. Ei, é por isso que eu te digo, os planos do diabo têm que ser frustrados contra a tua vida. Tem que ser frustrado, porque tu não foi chamado para quedar com medo. Tu foi chamado para ser valente, porque só os valentes rebatam o reino dos céus. Sabe o que o Senhor me mandou dizer aqui? Para de ficar chorando. O Senhor, ei, você está crendo que vai mover o Senhor com suas lágrimas? Vai chorar muito. Vai chorar muito. Aleluia. O Senhor não se move com lágrimas, o Senhor se move com atitude. Alabra canta, alabra surianda. Não é suas lágrimas que vai mover a mão de Deus. O que vai mover a mão de Deus é tua atitude. Não adianta, ei Senhor, é que meu marido não se converte. E o que tu está fazendo para se converter? Ai, Senhor, é que meus filhos não vêm à sua presença, Pai. Qual é o teu testemunho de serva de Deus diante de seus filhos? Que testemunho tu está dando para que a glória seja descendida sobre tua casa? Qual é o testemunho? Mas eu estou chorando, eu estou orando. Não adianta, pode parar de chorar. Deus não vai se compadecer do seu choro sem atitude. O choro sem renúncia não serve diante do Senhor. Não adianta chorar e não renunciar à maravilha, seguir igual. Como se diz um dito: chora, mas não tem vergonha. Então, se não, Deus não vai se mover por suas lágrimas, senão Deus se move de uma lágrima com arrependimento. Quando é uma lágrima com arrependimento, Senhor, tem piedade de mim. Pobre e infeliz sou, Senhor, tem misericórdia de mim. E eu tento abandonar aquilo que não está agradando a Deus, aí Deus escuta. Caso contrário, não. Pastora, Deus escuta. Ei, Deus escuta o pecador que arrepende do seu pecado. Mas pecador que não se arrepende, ele vai seguir sofrendo. Vai seguir sofrendo. É verdade. Está aí na Bíblia. Porque eu, Jeová, tenho compromisso com quem tem compromisso com. Quer que eu te diga mais o quê? Quer dizer que Deus não tem compromisso
com descomprometido, com desegrejado. Tem não. Tem não, está aqui. Glória a Deus. Está aqui, ó, na palavra. Deus ama o pecador que se arrepende, entra na fiação com ele. Então ele vai mandar ángeles para te defender. Amém. Ele vai mandar ángeles para guardar sua causa, para guardar sua casa, para defender seus projetos. Aqui está, que a palavra vai dizer que quando Pedro estava preso para morrer no outro dia, diz que ele estava atado, suas mãos estavam atadas, a sandália dele não estava com ele nesse momento. Eles tinham quitado a sandália de Pedro, tinham quitado a roupa de Pedro, e Pedro estava na cárcel. Irmão, se Pedro não tiver a vida com Deus, ele mesmo tentado se matar com a própria. Vou morrer mesmo. Vão me matar, minha proposta aqui é para a morte, eu vou morrer de toda forma. Mas sabe o que Pedro fez? Descansou. Descansa, diz o Senhor, quita esta ansiedade de tua alma. Descansa, porque quem confia no Senhor tem que descansar. Deus não trabalha em coração atribulado e afanado. Deus trabalha quando nós outros descansamos. Quando eu descanso, sabe o que está dizendo? Senhor, eu não posso. Está tudo em suas mãos. Hágalo. Hágalo o que tu queira. Porque eu vou aceitar seu querer, que ele é perfeito e agradável em minha vida. E Pedro está dormindo, que roncava. E a palavra vai dizer que nesse momento entram os anjos do Senhor na cárcere e está Pedro dormido. Diz ou não diz a palavra que ele estava dormindo? Sim. Amém. Ele não estava desperto, ele estava dormido. Porque se ele tivesse acordado, desperto, então ele tinha dado conta que tinha chegado alguém. Mas ele estava dormido, e a palavra do Senhor diz que ainda, e o sono era profundo. O sonho de Pedro, que estava dormido, era tão profundo que teve que ele chegar e desperta. Opa! Aqui dentro já chegou a hora de eu morrer, a hora. Eu imagino, opa, essa hora que eu vou ver Abraão. A hora mesmo me vou ver o padre Abraão, porque vai me matar mesmo, porque eu não vou negar. Vai me matar. Porque tus pensamentos não são meus pensamentos, nem os meus pensamentos vossos pensamentos. Assim como descende a água do céu, molha, rega a terra e faz produzir, assim é a minha palavra, quando sai da minha boca, ela dará fruto para quem é enviado. Aleluia. Glória a Deus. E Pedro desperta Pedro, vamos. E eu imagino que na hora as cadenas da mão de Pedro foi rota. E onde estava a guarda que não via isso? Onde estava a guarda, irmãos, que estava guardando? E eu quedo impressionada com isso aqui. Se Pedro estava atado dentro de uma cárcere, aqui está polícia, aqui está polícia guardando, e Pedro está aí dormido. E a hora entra o anjo dentro da cárcere, desperta Pedro, a cadena que estava atando Pedro é solta, é caída, é solta Pedro. E aí o anjo diz: ei, Pedro, venga, dá depressa, não demora, homem, não tarda, vamos, é para amanhã, Pedro, é para já, porque amanhã vai ser muito tarde, porque amanhã já está a morte te esperando. O livramento é para a hora. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque disse que o anjo do Senhor foi buscar a Pedro à noite. Foi antes de amanhecer o dia. Porque o plano era para que matara ele por la manhã. E o anjo do Senhor, como não atrasa, ele sabe a hora certa de entrar numa causa. Ele vai aí, sacode Pedro, desperta Pedro. No mesmo momento, a roupa de Pedro já estava nos pés de Pedro, a sandália já estava no pé de Pedro. E quem trouxe essas roupas aí, gente? Pelo amor de Deus. Como Deus é um Deus de perfeição. Por isso tu não tem que assustar quando Deus quer bendizer a tua vida. Quando tu és servo de Deus de verdade e Deus quer mandar um dinheiro em sua conta, ele vai parar na sua conta. Vai, porque é direção de Deus. Deus não erra o foco.
Deus não se equivoca de alvo que Ele atira. Deus não se equivoca. Quem nos equivocamos somos nós outros. Pero Deus não se equivoca com o que quer fazer. Aleluia. Glória a Deus. Eu imagino Pedro dormido. Pedro não despertou de verdade. A palavra diz que ele não estava vendo o que ele estava fazendo. O Espírito Santo de Deus tomou consciente de Pedro. Pedro despertou. Está na Bíblia, hein? Pode ir lá ler para depois os outros não dizerem, está predicando heresia. Tô não. A palavra diz que Pedro só deu conta que ele estava desperto quando ele saiu para fora da casa. Porque ele podia se assustar. Porque nós, como ser humano, temos nosso lado aqui de temor. Temos fé, mas chega um momento que parece, meu Deus, misericórdia. E a palavra vai dizer que o Los Angeles desse senhor que entrou na cárcere despertou Pedro, mais ou menos, ele quedou meio dormido e meio acordado, mas caminhando, consciente por uma parte, mas sem ver o que ia passar. Glória a Deus. Ele estava acordado pelo corpo, pero o Espírito de Deus não permitiu que ele vera que ele ia sair daí de dentro, porque ele só foi dar conta que ele estava fora quando o anjo saiu, falou, agora você se vira, corre, se espavila. E na palavra diz que Pedro correu a sandália rápido, correu sua roupa, vestiu rapidito e diz que saiu ele com Los Angeles de Senhor. Imagina ele passando e nada de la guardia. Porque sabe o que? El Senhor te põe invisível delante do homem sanguinário. Quando tu está com Deus, Deus te põe invisível delante do homem sanguinário. Sabe por que eu digo isso? Eu digo de experiência. Eu passei já por essa experiência 2 vezes quando eu entrei dentro da Espanha. Na primeira e na segunda eu passei invisivelmente por la barreira, por as portas dentro de Barcelona, para entrar para Barcelona. Em primeiro lugar, um sabe que quando vem de Brasil tem que pagar 2 boletos, verdade? Porque a um que tu vem com a intenção de quedar, tu tem que pagar 2 boletos para que eles saibam que tu só vai vir de turista. A um que tu mente já tá, não, eu vou quedar. E la primeira vez, imagínate, eu venido com os 3 filhos de uma sola vez, com uma maleta enorme, e nós outros eu passei eu e meus filhos pela porta da guarda, e a guarda não disse nada, só pegou meu passaporte, carimbou bem-vinda. Falei, assim, claro que estou, e tanto. Se é Deus que me ha mandado aqui, quem disse que eu não vou ser bem-vinda aqui? Glória a Deus, alabado seja Deus. Vale, para que eu digo que Los Angeles de Senhor nos ponga invisível delante do homem. Que dei 5 anos aqui, não tinha papel. 9 anos sem papel em Barcelona. E o diabo nunca ha dado fé de mim, nunca me encontrado. Por quê? Porque Los Angeles de Senhor acampa ao derredor daqueles que servem e lo livra. Hermanos, já tinha 5 anos eu em Barcelona, sem papel, trabalhando, e eu queria ir para o Brasil, Deus não permitia. Quando foi um belo dia, eu estou indo trabalhar por Castelo de Fez. Não, um verme, o Senhor habla comigo, compra tu bilhete porque tu vai para o Brasil. Eu falei, para de graça, Senhor. Isso acerca de dezembro, que era caríssimo. 5 anos sem papel aqui. Pero a melhor coisa que tem é tu fazer caso de Deus. E Senhor, diga para mim, eu estou lá com aspiradora, aspirando a casa, limpando. Oh, Jesus! E eu escute uma palavra, compra tu bilhete porque tu vai para o Brasil. E isso de novembro a dezembro. E eu disse, Senhor, pero agora eu não posso ir porque meu boleto está muito caro. Cheguei em casa, vou e miro no ordenador, os boletos estão caríssimos. Eu falei, isso é coisa de minha mente. Deus não vai me mandar para o Brasil a hora em dezembro, não. E eu saí, cerrei, aí fui a caminhar.
Quando eu andei até lá cozinha, o Espírito Santo disse: vai e compre boleto para ir a Brasília. Isso não verme. E quando eu entro novamente, havia um boleto naquela época, 300 euros, direto de Barcelona a São Paulo. Eu falei: rapaz, agora eu não posso pôr. Comprei o boleto para ir para o Brasil. De repente, isso em novembro. No comecinho de novembro, para chegar para o cumpriano de minha madre, que elas iam cumpriano em dezembro. E eu disse: eu quero estar no cumpriano, que é dia 15 de dezembro. E eu ia sair daqui mais ou menos como a festa del dia 18, 19 de dezembro. Eu comprei o bilhete para esta festa. Comprei o bilhete e isso inverno. Lunes vou eu trabalhar, toda pomposa. Quando eu chego aí, em Castelo de Festa, uma polícia disfarçada. Vem na cá. E eu disse: opa, vou nada, estamos aqui conosco. Na polícia, sem roupa de polícia. Vem na cá. E eu disse: o que passa aqui agora? E eu disse: não. E ele disse: vem na cá. E eu disse: não. E ele disse: aí ele mostrou a cara. Eu falei: ai, Senhor misericórdia. Quando a polícia me mostra, falou: vem aqui. Tu documento. Eu falei: não, eu não tenho documento. E ele disse: que está de turista? E eu disse: sim. Quanto tempo? Eu falei: 5 anos. Que disse? Agora mesmo te vamos deportar. E eu disse: como? Falei: não vai me deportar não vai. E ele disse: nós vamos te deportar a hora. Falei: não, sou serva de Deus e a palavra disse que eu não serei avergonçada nem confundida. Disse ela a polícia. E a polícia: não, entra aqui no coche, vamos. Me levou para cárcere, gente. Eu me quedei o dia inteiro na cárcere. O dia inteiro na cárcere me quedei. Todo o dia na cárcere. E eu dizia: mas Senhor, tu tá de broma comigo, né, Senhor? E eles diziam: nós vamos te deportar. E eu falei: não, tu não vai me deportar, sabe por quê? Se tu entrar a hora na internet, tu vai ter que ter um boleto para Brasil de ida. Sem volta. Tá entendendo que o Senhor me ha mandado comprar boleto? Senão eu teria sido deportada. Me quedei todo o dia na cárcere, irmão, vendo a gente gritar: socorro, chama minha família, dá-me que chamar alguém para me sacar de aqui. E eu dizia: Senhor, que desespero dentro da cárcere. Que desespero dentro da cárcere. E eu comecei a lavar a Senhor lá dentro da cárcere. E o carcereiro passava, mirava para minha cara: tu está te inflada, não? E eu dizia: não, eu tô nada. Tô te inflada nada. Aquela banda Senhor dentro da cárcere. E lá o carcereiro via: tu tem que buscar um advogado. Eu falei: eu já lo tenho. É vosotros que tem que me buscar um advogado. E foi um apelei o dia inteiro na cárcere. Às 6 da tarde, chega lá uma advogada e disse: senhora Irivânia, por que está na cárcere? Por que te ha traído para cá? E eu disse: não, pergunta para eles por que me traído. Pergunta para eles, porque eu não estava roubando, eu não estava fazendo nada, eu estava sem documento. Pero ele disse que tinha um boleto para ir a Brasília e ele me traído para cá. Pergunta para eles por quê. A advogada mirou para eles e falou assim: oye, vosotros não visto que a chica tinha um boleto de volta para Brasília? Não, eu falei: sim, que visto, eu lo disse. E por que vosotros mantendo ela todo o dia na cárcere? Aí eu não sei. Aí a advogada falou: mira, pega tuas coisas, vamos, corre tuas coisas, vamos de aqui. Sabia que tu tem direito de mandar uma demanda contra eles? E eu disse: não vou mandar. E eu já entendi. Eu disse para a advogada: tranquila, eu já entendi todo. Pero nem sequer carta de expulsão me lo ha dado. Por os 5 anos que eu estava aqui, ilegal no país. Nem isso. Vale, fui para o Brasil, agora vou. Porque que Deus te hace passar invisível. Me fui a Brasília, irmão. Deus é fiel. Fui a Brasília, cheguei lá, me quedei 5 meses em Brasília. Porque eu disse: Senhor, como vou voltar? E agora? Me fui para Rio de Janeiro predicar. Chego no Rio de Janeiro, irmão. Se Deus tomou um homem, e por isso que eu te digo: Deus usa quem Ele quer, Ele envia ángeles para abençoar a tua vida. Deus envia ángeles.
E eu estou aí no Rio de Janeiro, numa vigília. Se vem um homem que era antes dele, um mundão lá dele, homem sexual. Deus liberou esse homem. Esse homem venido e falou assim: diz o Senhor, pega sua maleta e volta para trás, porque ele não terminou a obra lá. E o homem não me conhecia de nada. Eu disse: Senhor, e a hora? Como que eu vou volver? Se eu estava ilegal, volvi ilegal. Para volver, a hora tenho que fazer outro passaporte. Tudo isso para volver. E eu pensei comigo assim. O homem saiu, foi atrás e volveu assim, falou assim: mira, com o mesmo passaporte. Que eu me quedei assim. Falei: Senhor amado, se eu volvo com o mesmo passaporte, vai me piar. Vai me piar, aí sim que vai me deportar. Aí, quando terminou a vigília, ele volveu aonde estava e disse assim para mim, assim, põe a mão bem assim em mim, falei assim: mira, e diz: Senhor, já, e tu não vai pagar seu boleto. Falei: agora sim. Saí do Rio de Janeiro e fui para casa de minha madre. Quando cheguei na casa de minha madre, 5 dias, me chama uma amiga de Bilbao e fala: Kira, tu tem 5 dias para arrumar tua maleta, porque Deus me mandou pagar seu boleto de volta. E eu disse: e por que Deus deu 5 dias? Porque na minha fé, eu ia tentar tirar outro passaporte. E em 5 dias eu não podia sacar outro passaporte. E Deus é Deus de detalhe. Em 5 dias, irmãos, eu estava com minha maleta no aeroporto, correndo de voo para Barcelona, e com o mesmo passaporte carimbado que eu tinha saído daqui. Chegado no aeroporto, falei: Deus meu, me cobre do teu sangue, Senhor, me ponga-me visível agora diante desses homens. Irmãos, tu se acredita que eu venido de Brasil, passei por Lisboa, de Lisboa eu fui barrar em Bilbao e ninguém me pediu meu passaporte? Nada me pediu meu passaporte, só me pedia o ticket de embarque. Nada mais. Por isso que eu te digo: o Senhor, Ele nos ponga invisível delante del homem sanguinário. Deus te põe invisível. Por isso que Pedro, aqui nessa história, o anjo do Senhor sacou Pedro para fora da cárcere, irmãos. Sem Pedro dar conta. Pedro não estava dando conta do que estava fazendo. Pedro saiu caminhando. Imagina lá quantas cárceres, quantas celas ele tem ido que passar até chegar na porta de fora. Ele não tem ido só que passar essas 2 portas aqui, não, é? E era portas. Nós estamos dizendo de uma cárcere, que é com mais de chave e chave para trancar. E a palavra vai dizer que Pedro saiu acompanhado de los ángeles do Senhor para fora. E disse que ele caminhou mais ou menos 2 km. Está aqui na palavra. Vamos lá. Quantas km ele caminhou, Jacques? Vamos ver. Olha lá, aqui no 11. Vai lá, Jacques. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Amigo, tu está vendo? Quando que ele deu conta disso? Quando ele estava já do outro lado de fora. Porque ele caiu em si, reacionou e disse: estou seguro que Deus enviou a seus ángeles e me sacou de dentro da cárcere, de la mano de Herodes. Assim que se tu tem Deus contigo, não adianta nenhum querer se levantar contra ti. Não adianta demônio querer te parar. Sabe quando o demônio tem poder para te parar? Quando tu dá legalidade para ele trabalhar em sua vida. Porque se tu não dá legalidade para Satanás trabalhar em sua vida, ele não tem direito de atuar na sua vida. Não, eu discuto e brigo com qualquer um se me falar: ai não, mas foi o diabo. Não, eu tenho um livre-arbítrio. Aleluia. Eu posso fazer o que eu quero. Aleluia. A única coisa que eu não posso fazer é, sabe o que? Porque tem coisa que crente não pode fazer não, irmão. Tem coisa que Deus vai te parar na hora.
Mas tem coisa que Deus permite. Mas a permissão de Deus não vai ser também, ai não, foi Deus que permitiu ou foi o diabo. Não, tem coisa que Deus permite, mas Ele não aprova. Muitas coisas Deus pode permitir, mas Ele não pode aprovar. Então eu não posso dizer que, ai, imagina, o diabo vai lá, entra na cárcel e quita a vida de Pedro, sendo que Pedro era um homem de Deus, que Pedro estava predicando para ganhar alma, que Pedro estava bem delante de Deus. Como que o diabo vai poder tocar numa pessoa que está fazendo as coisas para Deus? Que está verdadeiramente debaixo da legalidade de Deus. Sem a permissão de Deus não vai poder fazer. Não vá. E Deus não vai permitir que o diabo venha estar sarandeando contigo assim nomás. Não. Glória a Deus. Não. É que não. Temos que ter claro isso, que Deus pagou um preço na cruz. Jesus pagou um preço na cruz. E a sangue de Cristo tem poder. E se a sangue de Cristo tem poder, eu não posso aceitar qualquer legalidade em minha vida e dizer que foi coisa do inimigo, porque não é. Tem coisa assim que é inimigo, mas nem tudo é inimigo. Porque eu tenho a sangue de Cristo em minha vida. Amém. Glória a Deus. Tu tens a sangue de Cristo em tua vida. Imagina a imagem do Criador que tem a sangue de Cristo em tua vida, como imagem e semelhança dele. Ele vai aceitar que cada 3x4 Satanás se meta contigo. Não, irmãos, não. Porque então não valeu a pena o sangue dele na cruz ou quê? É assim ou não? Eu creio que é assim. Porque se ele pagou um preço por mim e para você, foi para nos liberar já das cadenas do diabo, das armações de Satanás. Porque Satanás ele vai lutar mesmo, porque a luta é constante. A luta entre a carne e o espírito é tremenda. A carne vai te puxar, saca-te para cá. O espírito vem para cá, novamente puxa para lá. Ai não, pastora, mas eu não vou ir porque está muito calor e essa igreja faz um calor. Mas tu não vai trabalhar, abençoado? Oh, bendecido. Tu não trabalha no calor, não? Ai não, eu não vou na igreja, aquela igreja faz um calor de matar. Mas quem está o fogo do inferno e só nós não vigiar, nós vai para lá. Sabe? É assim, irmão. Por que muita gente bate de frente? Ai, meu pastor fala umas coisas. Ai, é equivocado? Não. Estou mentindo? Porque se temos vida com Deus de verdade, temos que ter tempo para adorar a Deus. Amém. Glória a Deus. Nada impedia Pedro adorar a Deus. E mira que Pedro foi um dos mais difíceis de ser liberado. Por quê? Pedro foi um dos mais difíceis de ser liberado. Por quê? Porque ele era astuto. E eu vou te dizer uma coisa: quanto mais astuto tu ser, mais Deus vai te pegar. Quanto mais astutinho. Oh, pera, bicho, que eu vou te domar você. Você vai, venga, sujeita-te. Quanto mais astuto tu eres, mais arrogantito, mais o Senhor vai te piar. Porque Pedro era assim, irmãos. Pero só que tinha uma coisa: quando o Senhor falava com Pedro, ele obedecia. Pedro tinha seu sistema sanguíneo, pero quando o Senhor obedecia, falava com ele obedecia na hora. Ele não questionava. Ele era cheio de querer dar conselho para Jesus. Isso sim. Pedro, ele queria aconselhar Jesus. Que privilégio andar com Jesus. Imagina. E caminhou 3 anos e meio. 3 anos e meio com Jesus e não era liberto. Era, pastora? Não. Porque quem é liberto não precisa mais de espada. Quem está liberto já tem Cristo como sua luz. Quem é liberado não precisa mais andar com espada em cima. E Pedro andou com Jesus todo esse tempo e ele não sacou a espada.
caminhando com Jesus. Por isso que eu te digo, Pedro era o mais framático, o mais brabo. Até o dia. E por quê? Mas por que Pedro estava com Jesus? Sabe por quê? Porque Deus conhece teu coração. Deus conhece que se Ele te dizer para você tirar uma coisa dentro do corpo, tu pode tirar do corpo e da alma. E do coração. Por isso que quem libera, irmãos, é o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Só quem pode nos liberar é o Espírito Santo. Não adianta nada nós querer aqui liberar um. Irmã, não pinte tu pelo de rojo. Irmã, deixa de usar pinta-lábio. Irmã, para de usar pendente. Ei, em um momento até a irmã vai fazer caso, sabe por quê? Porque ela está obedecendo a ti. Mas dentro do coração da ela está com aquilo. Então quando Deus libera, Ele libera de dentro para fora. Mas quem age isso é o Senhor. Amém. Não somos nós outros. Não somos nós outros. Aleluia. E eu posso até dizer que eu tenho uma regra aqui, uma fórmula, uma doutrina. Mas eu não posso forçar a uma pessoa a fazer algo que dentro de seu coração é outra coisa. É outra coisa. Então, se com Deus é assim, esse Senhor andou com Pedro tantos anos, e Pedro nunca, com lá na baina, até o dia que ele vai tomar na orelha do soldado. Opa, agora chegou o fim, Pedro. Agora nem vou dizer para que tu tire a espada, eu só vou te dizer assim, mira, cuidado, porque com que tu feres, tu será herido. Nessa hora Pedro entrou em si e falou, epa, não quero mais não quero mais andar com essa espada, Senhor. Por isso que a vida de Pedro, ele tinha a unção tão forte. Mas ele negou, mas se arrependeu. Pior é você que não nega e siga aí com o pecado em cima. Esse é pior. Esse é pior. Ele negou, é verdade, negou. Mas você viu também que quando ele negou, ele chorou amargamente. Você viu isso? E tem mais uma. Antes dele negar, esse Senhor disse para ele que ele ia negar. Então quer dizer, esse Senhor sabia que ele ia negar. Ou tu crê que o Senhor não sabe o que é que tu está fazendo? Tu crê que o Senhor não te vê? O que é que tu fazes? Em tua casa, na internet, quando tu vais a duchar, o Senhor vê tudo. Ele sabe o que está aqui dentro de teu coração. Ele sabe o que é que tu está maquinando, que tu anda cascavelando contra a vida do outro. Aí tu vai querer que o anjo do Senhor vai te defender? Ele vai permitir que o diabo te dê uma hóstia para que tu aprenda. Você crê que Deus vai mandar o anjo do Senhor te defender vendo tu posicionamento? Tu crê? Ele enviou ele para defender Pedro, porque conhecia a postura de Pedro. Sabia a postura que estava Pedro, de que maneira que estava a vida de Pedro diante dele. Foi por isso que ele enviou ele. Ou tu quer que Deus vai mandar um anjo lá, tu com a vida toda bagunçada, tua vida toda torcida. Ai, Senhor, me socorre, meu Deus. Mas, que disse? Que está me dizendo tu? Tu já viu esse Senhor ter compromisso com o descomprometido? Não. Já sei que está dolendo, gente, mas é a verdade. É a verdade. Deus não pode ter compromisso com o descomprometido. Deus não pode servir a do Senhor. Ou eu sirvo a Deus para ter os ángeles de Senhor ao redor de mim, me livrando, ou eu sirvo ao outro lado. Está mais claro do que nunca. E lá a palavra vai sair, vai nos dizer aqui, vai seguir nos dizendo, em Hechos de los Apóstolos, que quando Pedro saiu para fora, como nós acabamos de ler, que ele deu por conta que ele estava fora e disse assim, verdadeiramente o Senhor enviou seus ángeles para me livrar da mão de Herodes e da morte.
E diz que ele caminhando, ele chegou na casa de quem? Ele chegou no lugar de oração, porque havia intercessores. Havia intercessores. Porque Deus só vai operar através da intercessão. Deus só opera através da intercessão. Mientras ele estava preso, havia na casa de oração, pessoas intercedendo. Senhor, misericórdia. Senhor, já mataram o Padre Amado não permita que mate Pedro também não. Senhor, dá o livramento. Senhor, socorre. Senhor, envia teus ángeles. Envia, Senhor, teus ángeles dentro daquela cárcere. Saca Pedro de lá. Foi por isso que Pedro foi liberado. Aleluia. Ele tinha fé e confiança, mas havia por ele intercessor. Irmãos, nós devemos ter intercessor. Você sabe que eu e você necessitamos ter intercessor pela nossa vida? Uma pessoa que faz a obra de Deus, uma pessoa que está guerreando contra Satanás, tem que ter intercessor. Porque o diabo ele vai venir de um lado e de outro. Pero quando tu tem intercessor pela tua vida, o Senhor envia os ángeles dele. Alabra canta, alabra churiana. O Senhor envia os ángeles para te defender. Ele te livra do acidente. Quantas e quantas de nós outros aqui, irmãos, às vezes saímos de nossa casa, o inimigo já está preparado para nos destruir. Aleluia. Sabe? Mas como tem intercessor, como estamos vivendo de oração, quando o plano dele inimigo... Mira, vou te dizer uma coisa. Nós outros aqui dentro de Barcelona, quantas vezes já passou comigo? O metro está aí, ó. Quando eu vou fazer assim, pip, 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 eu, opa, graças Senhor. Graças, porque eu não sei o que vai passar adelante. Deus nos dá livramento a cada momento. Cada momento, quando tu entra num metro, Deus te dá livramento. Quando tu sai de um metro, Deus te dá livramento. Quando tu corre um autobus, Deus te dá livramento. Quando tu sai de um autobus, Deus te dá livramento. Quando tu está conduzindo. Esse dia nosso irmão aqui, evangelista, já está dizendo que ele estava conduzindo e ao passar debaixo de uma ponte, venido uma pedra em cima desse corpo. Imagina se ele não está com Deus e se não está firme no volante. Ele podia provocar um acidente. Isso sabe o que é? Livramento de Deus. É os ángeles do Senhor dando livramento. Imagina ele conduzindo tranquilamente, não está pensando nada. De repente, de cima de uma ponte, uma pedra em cima do para-brisa do coche. Hombre, depende do susto numa carretera, tu perde o controle. Se perde o controle, ou vai cacetar o que está delante, ou te vão pegar o que está detrás. Por isso, nesta hora, Deus te dá equilíbrio. É o Espírito Santo é quem nos conduz, que nos guia. É Ele. Porque pode passar a qualquer momento, mas os ángeles do Senhor, Ele nos dá direcionamento. Direcionamento. E diz que quando Pedro chega na casa daquelas irmãs que está orando aí, diz que Pedro toca na porta e diz que as pessoas que abrem a porta falam: eu vi o espírito de Pedro. A alma de Pedro, porque Deus mataram ele. Não é possível. Lá mataram. E era Pedro que estava chegando aí nesta casa, sano e salvo. Porque a palavra do Senhor diz que os ángeles do Senhor acampam ao derredor daquele que lo serve e lo livra. Livra. Esse Senhor, Ele vai te livrar. Esse Senhor está dando livramento aqui. Só que eu vou te dizer, irmãos, livramento não é sinônimo de salvação. Não confunda as coisas. Livramento não significa salvação. De Senhor te livrar hoje da morte, significa que Ele está te dando oportunidade para tu não ir para o inferno. Arregrar sua vida, arregrar sua situação delante de Deus.
Livramento é uma coisa natural. Salvação é algo sobrenatural. Natural. O livramento pode ser algo natural. Mas salvação é eternidade. Tem pessoa que vem buscar a benção, mas ele não quer levar o dono da benção com ele. Eu quero a vitória, mas eu não quero ser salvo. E não é assim. Ai não, mas eu quero ser. Se tu quiser, tu se posiciona, porque não é obrigatório. Deus, Ele quer fazer a obra nos outros, irmãos. Assim como Deus livrou a Pedro de dentro de uma cárcere, tu crê que Deus não pode te livrar de suas emoções? De tus sentimentos que está te aprisionando para o caminho equivocado? Porque é uma prisão. Na vida emocional, na vida sentimental, se tu não sabe arregrar ela, é uma prisão. Está atado. E Deus quer liberar você disso. Deus nos quer liberar disso. Porque acaba sendo uma atadura em nossas vidas. Mas não, pastor, não é atadura não. Como que não é atadura? Aquilo que não te faz sofrer não é uma atadura não. Mas aquilo que está te danhando, te tirando do foco, é uma atadura sim. É atadura. Aquilo que não toma, espalha. Ou estou equivocada, gente? É uma atadura. A atadura de Pedro é porque ele estava na casa. E quantos de nós outros estamos dentro da igreja e estamos atados? Quantos? Estou atada no meu trabalho porque eu tenho que trabalhar. Estou atada na minha vida porque mira como estou. Então se desata-te. Desata-te. Desata-te e começa a adorar aquele que é dono da tua vida. Desata dessa situação. Aleluia. E adora o Senhor, porque eu vou te dizer uma coisa, que nada vai te salvar. Nem tu trabalho, nem tu marido, nem tua mulher, nada vai te salvar. O único que pode te salvar é Cristo. Amém. Então solta-te. Solta-te daquilo que não está somando em tua vida. Solta. Solta-te e marcha para o caminho de Deus. Aleluia. Porque aquilo que te impede, aquilo que te saca de Deus, gente, não vale a pena. Há tanta coisa que nos saca da presença de Deus. Há muitas coisas que nos quitam da presença de Deus. O que? Uma das coisas, primeiramente, começa por isso aqui, ó. Carne. A minha carne me saca da presença de Deus. Como, pastor? A minha carne me saca da presença de Deus. Por quê? Porque a minha carne o tempo todo ela vai estar insistindo para mim que eu vou para o outro lado. E eu tenho que estar o tempo todo lutando. Não, carne, não sujeita. Sujeita. Amém. É a nossa carne. Esse negócio de que é o diabo que vai te levar para o inferno. Quem vai para o inferno é você mesmo porque tu quer. Senão Pedro não deixa, senão Paulo não deixava escrito em Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Está nos perguntando. É uma pergunta. Quem pode me separar do amor de Cristo Jesus? É Satanás que pode me apartar? Não, eu mesmo. Eu mesmo posso me apartar do amor de Cristo. Porque eu impeço a fazer as coisas que não agradam a Deus. Porque ele vai dizer, ó, nem a espada, nem a hambre, nem a perseguição, porque tu vai ter, nem a desnudez, nem o que está por vir, nada pode me separar do amor que está o quê, hein? Amém. Cristo Jesus. Só quem pode me separar do amor de Cristo Jesus sou eu. A minha carne, ó, isso aqui, ó. Isso aqui que começa a queimar, sarandear, aí me separa do amor de Cristo. O outro não pode me separar, não. Não, porque o Senhor já pagado o preço por mim. Amém. Ele já pagado. Então, irmãos, é tempo de apanhar em posicionamento e dizer, Senhor,
Eu cerro agora toda a legalidade de minha vida. Eu cerro toda a brecha que tem sobre minha vida. Porque eu quero te servir. Eu quero que tus anjos me acompanhem, Senhor, aonde eu vou. Eu quero que tu me ponga invisível delante do homem sanguinário. Eu quero, Senhor, e eu vou lutar por isso. É isso que Deus quer de mim, Deus tem. É isso. E sem oração, hijo, sem renúncia é impossível, não se pode. Você não vai poder. A sua luta vai ser constante. Desperta tu que dorme. Amém. Que o arrebatamento chegou. Tá dormindo, gente, aquelas irmãs. Glória a Deus, tá que nem Pedro, tá descansando. Las irmãs estão dormindo, gente. Ela está tão confiada que está dormindo. Ei, irmãos, tranquilo, isso é fé demasiado. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é tremendo. Deus, Ele está aqui para dizer para você: ei, mis anjos te encontrará. Mis anjos te vai salvar. Mis anjos te vai buscar onde queira. Mis anjos dará ordem. O Senhor dará a ordem a los ángeles dele para te sacar de onde está. Ei, deixa eu dar uma palavra profeta aqui agora. Amém, glória a Deus. Que eu vou declarar uma palavra profeta sobre a tua vida. Que a porta do inferno não vai prevalecer sobre a tua vida. Amém, glória a Deus. Não vai prevalecer contra ti. A porta do inferno está sendo hoje cancelada da tua vida. Não vai prevalecer contra ti. Deus vai te liberar disso. Deus vai te sacar desse calabouço. Dessa externa espiritual, Deus vai te sacar. Deus vai te sacar daí. Deus vai te sacar. E haverá que Ele te vai enviar ángeles para te sacar daí. Quédate atento à voz de Deus. Porque Deus vai fazer algo novo em sua vida. Aleluia. Agora, se tu quer seguir sendo atado, aí é coisa tua. Porque Deus não vai sacar uma pessoa que não quer sair da cárcere. De que cárcere? Da cárcere emocional. Da cárcere espiritual. Ei, da cárcere de tu trabalho. Deus quer te sacar desta cárcere. Ele sabe que tu tem que trabalhar. Deus não vai quitar tu trabalho, porque Ele sabe que tu tem que trabalhar. Deus não vai quitar tu trabalho. Não é isso que eu estou te dizendo. Deus não vai te sacar tu trabalho, porque Ele não vai levar seu dinheiro aí para tu pagar seu alquiler. Ele sabe que tu tem que pagar seu alquiler. Ele sabe que tu tem que fazer as coisas. Mas sabe o que Deus está dizendo? Que tu precisa tomar iniciativa. Amém. Atitude em sua vida para poder servir a Deus. Porque Deus te dá estratégia. Deus te dá estratégia. E sabe o que mais? Quando tu trabalha, tu vê que ele é impedimento de servir a Deus, tu tem duas rodilhas e uma boca. Duas rodilhas. E começa a dizer, sabe o que? Senhor, em nome de Jesus. Senhor, tu sabe que eu necessito trabalhar. Mas Senhor, me prepara um trabalho de acordo para que eu pueda servir-te. E Deus vai abrir. E Deus vai te dar esta oportunidade de servir a Ele e trabalhar. Pero lo que passa é que entrou o demônio do mamão, a avareza. Aí porque eu cobro mais. E do que serve um homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Aleluia. Do que serve? Então se empeça a entrar em acordo com Jeová e dizer para ele, Senhor, eu posso trabalhar até tal dia, até tal hora. Eu trabalho até dia de sábado, irmão. E isso não me impede de fazer a obra de Deus. Não entendo a gente. Não entendo. Porque eu trabalho de lunes a sábado. De lunes a sábado eu trabalho.
E vosotros nunca vai ver eu faltar um culto miércoles, verne, domingo, oração e ajuno, quando tem que ter aqui. E eu sou melhor do que alguém? Não. Não sou melhor do que nadie. O que passa é que tu tem que saber organizar tu tempo para que os ángeles do Senhor se acampam delante de ti. Para que os ángeles do Senhor vai abrindo porta e batendo continência delante de ti. Claro que Deus quer que tu tenha um bom soldo, mas eu falo a verdade, eu não quero um bom soldo, eu quero ter uma vida digna diante de Deus. Porque eu sei que se eu buscar primeiro o reino do céu, todas as coisas Ele vai fazer. Eu sei disso. Se tu buscar primeiro o reino do céu, não há porta que se cerra diante de ti. Não há porta que se cerra. Tu vas a conseguir estudar, tu vai conseguir servir a Deus, tu vai ter tu vida com Deus e vai ter tu soldo. Mas se tu não conseguir se organizar, tu vida contigo mesmo, como vai se organizar com Deus? Por isso que Pedro era organizado, irmão. Pedro era organizadíssimo. Que ele parava mais orando do que trabalhando. Ele deixou foi tudo, ele largou foi a rede. E pergunta se a família de Pedro morreu de hambre. Ha sofrido hambre? Porque Pedro tinha família, não? Pedro tinha família. Quem não tinha família aqui, que decidiu tudo, a largar tudo, foi Paulo. Mas Pedro tinha família e tinha negócio. Pedro tinha empresa de pescaria. É verdade. E quando Pedro decidiu a servir a Deus, quando ele aceitou o chamado de Deus, disse que ele, Senhor, eu deixo tudo aqui. Não estou mandando tudo errado no trabalho não, hein? Porque senão tu vai passar fome. Eu estou mandando se organizar, estou ponhando uma colocação. Naquele tempo Pedro abandonou todo para servir ao Senhor. Amém. E você quer que Deus não mandava os ángeles dele tratar de sua família? Deus mandava as pessoas cuidar da família de Pedro. Mandava. Se Deus mandava lá no deserto os corvos, as pessoas cuidar de Elias, mandava gente para socorrer Elias lá no deserto. Por que Ele não vai mandar cuidar de você, que é um homem e uma mulher digna de buscar a presença de Deus? Começa a cuidar. Cuida primeiro do reino do céu. Cuida primeiro do reino de Deus. E então Ele vai cuidar de você. Não vale a pena, irmãos. Ponga sobre seus pés.